resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente será ao cheiro das águas e se casa envelheceu na terra só raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e Deus minha vida restaura. Isso mesmo, pessoal. Começando cantando essa música top e convidando as pessoas. Quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir. Tá vendo? Ainda há esperança. Então, para participar comigo aqui, eu vou convidar uma querida amiga, a Paula Nascimento, que eu conheci através de uma mentoria e um curso maravilhoso que eu fiz com ela, e a gente se conectou, né? Eu vou até parar aqui, eu vou convidá-la para um pouco sobre... sorrir que é mais fácil. Seja bem-vinda! Olha a entrada. Boa noite. Boa noite, entrada top da Paula Nascimento. A gente é brasileiro, a gente tenta de novo, a gente não consegue. Isso aí, não desiste jamais. Essa palavra não existe pra gente. Exatamente. E, Paulinha, eu quero agradecer você, por estar aqui junto comigo, no Atreva-se Digital. Há um ano atrás a gente se conheceu e você registrou, a minha história lá no seu canal, Paula Nascimento. E aí toda vez que alguém pergunta, pode falar aí da sua história, diz, para aí que eu vou mandar Paula Nascimento para você. E aí você fez uma entrevista comigo. Boa noite, meninas. Ana Vitória, Eliana, Garocini, todos que estão aí presentes, sejam muito bem-vindos. Então, a gente hoje, a gente sabe, que a gente está vivendo uma situação assim, bem desafiadora no mundo, mudanças de circunstâncias, de estado e mudança de realidade, que a gente está vendo aí várias pessoas, vários desafios, mas a gente não pode esmurecer. E a Paula hoje vai falar um pouquinho com a gente sobre, baseado naquele maior livro que temos, a Bíblia, é a nossa referência, a fé. Então, hoje, e também no decorrer da live, a gente vai estar falando um pouquinho, sobre algumas dicas para você que está aí, precisando de uma resposta, precisando de uma direção. Então, antes de qualquer coisa, a gente está aqui no Atreva-se Digital, gestão de pessoas. Então, a gente lida com pessoas e sabe, nem sempre é sol, às vezes é lua, e a gente tem que saber ouvir, saber escutar, ou saber ouvir, saber escutar, saber compreender, saber analisar os fatos, saber entender que muitas vezes a gente
A gente pode ser simpática, a gente pode ser alegre, mas também a gente fica sentido, a gente fica triste, né, com tudo que está acontecendo. E nós estamos aqui como instrumento de Deus para poder passar uma palavra, uma direção, e às vezes você pega aí uma coisa que a gente nem imaginava, né, que a gente ia receber através de uma live. Então, comecei a live cantando Ainda Há Esperança para você, recebendo aí a Paula. Então, se apresenta, Paula, para a gente, para as pessoas que ainda não lhe conhecem, fala um pouquinho aí com a gente. Boa noite, minha querida. Patrícia, é um prazer estar aqui com você. Estava com saudade já dessa divisão, dessa telinha aqui, dividir eu e você. É Salvador e Rio de Janeiro. Eu acho isso assim, top demais, né? Gente, o que não é nessa tecnologia, né? Fico muito feliz mesmo de ver hoje aí essa união, né? De Salvador, de Bahia com Rio de Janeiro. Você mora no meu coração. A gente está aqui nessa noite, mais um Atreva-se no Digital, não é isso? Né? E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por poder compartilhar esses momentos comigo. A minha primeira live, né, em Instagram foi com você. Você me deu ousadia, me deu coragem, me deu força. E hoje já tem o que? Tem mais ou menos o quê? Já tem um ano isso, ô Patrícia? Quase um ano da primeira, né? E hoje a gente está... Hoje a gente já está aqui, né, em quase um ano, fazendo mais uma live juntas. Então, eu só agradeço a Deus, tá? Para quem não me conhece, eu sou Paula, aqui do Rio de Janeiro, sou professora. E hoje eu fui convidada aí pela Patrícia para a gente poder falar um pouquinho sobre esperança. E eu tenho certeza que, como você falou, Paty, muitas vidas, acredito que vão ser alcançadas pela mensagem que a gente vai passar nessa noite, porque está muita gente precisando aí de esperança na sua vida, tá? Com certeza. Então, Paula, a gente queria saber um pouquinho, né? Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas falam, me diga um pouquinho assim, ó, o que seria esperança, uma definição. Eu não sei, eu não sinto. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua visão em relação à esperança, né? Para as pessoas aí. Patrícia, eu vou falar aqui para você e para todo mundo que está junto com a gente, que depois vai assistir, né, essa live, o que eu tenho para mim, tá? O que eu, Paula, tenho como concepção de esperança. Qual é a minha visão sobre esperança? Eu acredito muito que a esperança ela é o que dá sentido à nossa vida. Eu acho que sem esperança a vida fica sem sentido. Então, assim, hoje eu posso falar para você que, para mim, ter esperança é dar um sentido à minha vida. Eu posso dizer também que esperança, para mim, eu atribuo ela como uma característica há pessoas que acreditam, há pessoas que creem, há pessoas que confiam que tudo vai dar certo. Vamos dizer assim, eu posso dizer também que é sobre trocar as lentes dos nossos óculos, do nosso olhar sobre a vida. Né? Muitas das vezes a gente tem um olhar negativo das coisas que nos acontecem e ter esperança é você trocar essa lente. É você ter uma visão diferente, uma visão positiva, um olhar positivo, até mesmo pelas circunstâncias ruins que acontecem, né, que não são negativas, né, circunstâncias negativas, problemas que todos nós temos, mas falar de esperança é falar de um olhar diferenciado, de um olhar positivo, de trocar essa lente, esse olhar sobre a vida. Então, assim, eu também não posso deixar de falar de esperança. Para falar de esperança, eu não posso deixar de falar de fé. Eu tenho isso para mim, para minha vida. E hoje, como você falou, né, nós vamos ter aí como referência esse livro aqui, que para mim, Patrícia, todo mundo que está com a gente, para mim é o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. A minha tá um pouco velhinha, acho que agora deu para ver melhor. Mas é um livro dos livros. Então, eu trago hoje para a gente essa referência para falar de esperança. Não falando de religião, de igreja, não.
falando de esperança, baseado no maior livro que já pôde existir, que é a Bíblia Sagrada, tá? Então, falar de esperança para mim, pautada nesse livro, nessas escrituras, é falar de fé. E falar de fé é falar de certeza, é falar de convicção. Eu acredito muito, Patrícia, que a fé, ela promove em nós a esperança. Então, a fé, né, ela promove em nós a esperança. Tem até um versículo, como eu falei, que eu vou trazer como referência, um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento. O que vem a ser o firme fundamento? É o que sustenta, é o que te dá base, é a sua âncora das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, esperança é acreditar naquilo que você não está vendo, mas é acreditar que vai acontecer. E esse acontecer é o acontecer bom, de coisas boas, coisas positivas. Então, assim, nessa noite, esse é o olhar que a gente traz diante da vida, é ter a fé. A fé que vai gerar a esperança em nós. É ter essa convicção, esse olhar, que mesmo o mundo estando um caos, nós temos um olhar positivo e acreditamos, baseado na nossa fé, que as coisas vão melhorar e vão acontecer. Então, eu já deixo aí de cara para gente. Maravilhoso! E assim, ó, Paula, do mesmo tempo que você fala, aí eu venho também com uma dica, né, do Atreva-se no Digital, que é qual? É o que eu estou fazendo. A melhor coisa é quando a gente faz, quando a gente aplica e sabe o resultado. Você vê que esperança vem até com brinquinho verde, ó, gente. Isso! Tá vendo aí a roupinha verde? E aí o que acontece, gente? A Paula falou, excelente, excelente. Então, para você, né, que pode não ter alguma religião, muitas pessoas estão se voltando agora para a religião, para as igrejas, para o que acredita, ou às vezes estava sem fé, estava afastado. E neste momento de luta, as pessoas estão retornando, né, a questão de ter o cuidado, né, com a fé. E aí, o que eu sugiro para você? Eu estou fazendo isso. Quando eu acordo, eu posso beber um copo d'água, né? Ou não, mas a primeira coisa que eu faço, eu sento no sofá, pego a Bíblia e ainda uso esse, para poder a lutinha. Aí eu pego a Bíblia e como eu comecei, né? Comecei a ler a Bíblia, eu estou em Salmos. Eu estou em Salmos 80. Eu leio 10 versículos por manhã. E eu só ligo o celular ou tomo café depois que eu leio meus 10 versículos, porque eu coloquei isso para mim. A gente não tem meta, planejamento para tudo? Então, minha meta é essa, porque é o desvendar do olhar. Porque às vezes você não está enxergando aquilo ali na sua frente. É uma possibilidade, uma oportunidade, uma amizade positiva, é alguém que vai acrescentar no seu coração num dia de luta, num dia de dor. Então, às vezes, a palavra do Senhor abre, tira o véu e abre a sua visão em relação àquilo que você precisa ver. Então, não acredite em mim, olhe, leia, pesquise, estude. Então, aí você começa. Então, a dica, como a Paula falou, da primeira questão que ela falou sobre a definição de esperança, comece lendo a Bíblia. Boa noite a todas que estão chegando aí, todos. E o que acontece? Então, é isso, a dica é essa. Em jejum, você antes de... eu vou me determinar. Antes de tomar café ou antes... Aí você bota num lugar que você sabe que você não vai esquecer. Porque às vezes você fala, meu Deus, já orei, não. Você coloca, então, ali, quando na passagem, você já sabe. Então, eu peguei essa dica e estou passando para vocês. Espero que ajude. E aí, no caso, a gente vai para a questão de situações que trazem desesperança. A gente sabe do joio e do trigo. E a gente está vendo, atualmente, as pessoas, às vezes, né, acham que só porque estão numa igreja, ou só porque acha que está orando, mas o seu comportamento, as suas intenções, né, são negativas. Então, às vezes, elas acabam caindo, né? Então, essas situações, eu gostaria que você falasse um pouquinho
sobre essas situações que trazem desesperança nesse meio. E nesse momento, né, mesmo a gente falando de uma coisa assim, né, que realmente às vezes a pessoa está triste, alguma coisa, a gente tem que se manter firme na fé, na alegria, na simpatia, no entusiasmo, porque o nosso papel também é contribuir, ó, levantando o outro, né? Ele está ali caído, e uma simpatia, como eu falei mais cedo, eu tenho a leve de 11, falei da simpatia, às vezes a gente quer ajudar, as pessoas interpretam errado. Será que ela quer alguma coisa, está com algum interesse em mim? Será que ela quer namorar comigo? Então, gente, às vezes as pessoas realmente existem pessoas boas, viu? Existem pessoas que ajudam sem o interesse de retorno. Então, fala aí sobre a questão da desesperança, Paulinho. Então vamos lá. Muito interessante tudo isso que você colocou pra gente. A sua dica é uma dica de ouro, tá? Como a gente falou aí, né? A gente pode aqui citar várias referências bibliográficas, mas a Bíblia é o livro. Não tem quando a gente vira assim e fala assim, pô, fulano é um cara. Então, a Bíblia é o livro, né? Então, assim, excelente dica que você deu, Patrícia. E aí, falar, né, de esperança, a gente acaba também falando dos momentos de desesperança, né? Porque a gente sabe, até na própria Bíblia vai dizer, no mundo tereis aflições, né? Então a gente passa a todo momento por situações de sofrimento. E é justamente essas situações de sofrimento que vão gerar a desesperança. E que situações de sofrimento são essas, né? É os problemas diários, é os problemas que assolam a nossa vida. E quem não tem, né, Patrícia? Quem pode compartilhar? Eu não tenho problema. Existe alguém aqui que não tenha problema? Eu não acredito, né? Todos nós temos problemas, né? E são justamente esses problemas, esses sofrimentos da vida é que fazem, muitas das vezes, a gente passar por momentos de desesperanças. Abandonos, abusos de diversas naturezas, perdas, né? Perdas de entes queridos, né? A morte mesmo, quando bate ali a nossa porta e a gente vê ali o chão, né? Sumir, a gente fica sem chão. Até perdas financeiras também, materiais também. A gente vê aí essa pandemia que assolou, está assolando ainda, né? Não só o Brasil, mas o mundo a nível mundial. Quantas pessoas perderam a sua esperança como consequência dessa pandemia, né? Então, assim, a gente tem que entender que todos nós temos problemas, né? Até aqui na própria Bíblia, como eu falei, né? Jesus deixou registrado para a gente, no mundo tereis aflição. Ei, filho, ei, filha, você vai passar por problemas. Só que o interessante é você saber que se você tiver fé, que se você tiver esperança, eu vou passar contigo por esses problemas, por esses sofrimentos, né? E que torna tudo mais leve. Porque quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança, a gente tem convicção que mesmo passando pelaquela situação problemática, pelo aquele sofrimento, a gente vai ter vitória. Né? Então, assim, tem outro versículo lá em Salmos 42:7, que vai dizer assim, um abismo chama outro abismo. Aqui o salmista ele está descrevendo a sua angústia, a sua tribulação, mas eu acho que a gente pode trazer para esse momento de sofrimento. O que acontece? É importante a gente saber que o sofrimento ele vem para pobre e rico, né? Brasileiro, europeu, ele vem para todos, né? E aí o que eu faço, né? Diante dos problemas e dos sofrimentos. Aí essa decisão é com a gente. Muitas das vezes a gente não pode evitar que o sofrimento ele bata a nossa porta, que os problemas batem na nossa porta. Né? Muitas das vezes a gente causa, né? Nós somos os causadores, mas em outras vezes a gente não causa, ela vem sobre a nossa vida. E aí está na nossa mão decidir o que fazer diante desse sofrimento. E aí, pessoas que foram abandonadas, né? Falta de paternidade, de maternidade, abuso, né? Sofreu abuso sexual, enfim, várias naturezas. Se você deixar que essa desesperança bata a sua porta, se você deixar que você
perca a esperança. A gente viu que a esperança é o sentido que a gente dá para a nossa vida. Se você perdeu o sentido da sua vida devido ao sofrimento que você passou, que você está passando, isso pode gerar algo muito complicado na sua vida. É como eu li lá em Salmos, um abismo chama outro abismo. Uma angústia, ela pode chamar outra angústia. Um problema, ele pode chamar outro problema. Uma inquietação, ela pode chamar outra inquietação. Então, a gente tem que entender que o problema, ele vem sobre todos na face da Terra. Ninguém está livre, isento de passar por problemas, dificuldades. Mas quando ele vem sobre a nossa vida, eu tenho que entender que eu tenho que reagir diante dele. Por quê? Se eu continuo, né? Eu perdi um ente querido, eu tive uma perda financeira, material, eu sofri abuso, enfim, o que você sofreu na sua vida. Se você entrar de cabeça nesse problema, você daqui a pouco está apresentando um quadro de depressão e esse quadro vai aumentando, e aí a gente vê pessoas se suicidando, e é aquilo que a gente está falando, um abismo chama outro abismo. Um problema... Então, assim, ó, e nesse momento que você está falando, Paula, que foi algo que foi muito disseminado aí nas redes, né, na TV, é você identificar esse ponto, né, que você precisa melhorar e verificar. Ou seja, não é apenas ter a fé, né, a esperança, mas você também buscar um planejamento, uma estratégia para o que você precisa fazer. Um exemplo. Ah, Paty, eu estou desempregada, eu estou precisando de uma oportunidade. Veja os contatos que você tem, de que forma você vai poder estar contribuindo para que você possa estar trabalhando. Às vezes as pessoas vêm com sugestões de coisas para você trabalhar, para você vender, mas você não quer. Você prefere ficar na zona de conforto esperando a oportunidade que você acredita que você merece agora, naquele momento. Só E que aí se apossando, aparece é outra do vitimismo, né? Se apossando do vitimismo e se colocando como o coitado. E como a gente falou, o problema ai, pai, vem eu sobre queria todos. outra coisa. Eu queria fazer tal coisa. Eu falei, filha, mas às vezes não é o que a gente quer, é o que a gente precisa fazer naquele momento. E às vezes as pessoas dão de bandeja e você não está preparado para receber. Olha a importância da questão, né? De quando você ora, você fala assim, ai, Deus está me mandando essa oportunidade aqui, então vou pegar, vou fazer. Então, quais são as estratégias? A dica dessa segunda questão aí que a Paula falou, de desesperança, de morte, esses pensamentos negativos. Quando você perceber esses pensamentos, você perceber, fale com seus amigos, fale, peça ajuda, né? Converse com as pessoas. Então, às vezes, a gente sabe que tem questões alimentares, questões hormonais. Então, como é que você pode fazer? Buscar amigos, só você tem oportunidade, assim, para mim, por exemplo, a comida, estratégias, você estocar alimentos. A gente sabe, né? Pode ser que falte na sua cidade, não sei. Então, estocar alimentos enlatados, né? Coisas que têm uma durabilidade maior. É um exemplo, uma sugestão. Então, a terceira questão que eu vou trazer aqui, além disso, a atividade física, ouvir música, fazer desenhos. Então, onde está a sua esperança? Então, Paula, quando a pessoa fala assim, Paula, onde está a minha esperança? De que forma você pode me adicionar? Porque eu não tenho mais esperança. Eu estou sem fé, eu estou sem esperança, eu estou sem força. O que você me diria? Olha, há quem diga, há quem vai, né, as pessoas que estão com a gente, né, ou que vão assistir depois, de repente pode dizer, a minha esperança está no dinheiro, a minha esperança está na medicina, a minha esperança está em alguma pessoa. Eu, Paula, para eu te responder, eu vou dizer onde está a minha esperança. A minha esperança, ela está em Deus. A minha esperança, Paula. Então, o que eu quero compartilhar, o que eu convido a todos nessa noite é depositar a sua esperança em Deus. Por quê? Se você depositar a sua esperança no dinheiro, o dinheiro pode acabar, né? Pode acabar. Se você não administrar bem, ele pode acabar. Se a sua esperança estiver em pessoas, eu lamento te dizer que você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Então, se a sua esperança ela estiver em Deus,
você não corre o risco, que aí a gente vai falar do que a gente acabou de falar, de ficar com desesperança. Por quê? Né? A gente tem até uma frase que diz assim, né? A esperança é a última que morre, né? Diz assim, né? A esperança é a última que morre. Mas para quem deposita a sua esperança em Deus, ela nunca morre. Ela nunca morre. Então, assim, se a sua esperança ela está sucumbindo, é porque você está depositando ela em pessoas ou em alguém, que aí não dá, fica difícil. Agora, se você depositar, eu deposito, eu, Paula, a minha esperança não é o dinheiro, é bom, é bom. Ele te possibilita muitas coisas, te possibilita. De repente você vai dizer assim, ah, minha esperança é ter a minha casa, né? Vamos dizer assim, uma pessoa, um ateu, né? Que não crê em Deus, enfim. Ah, um ateu tem esperança? Tem. Né? A esperança dele tá, não, eu vou comprar minha casa própria, eu vou trabalhar com dinheiro, eu vou comprar. Ok. Agora, quando chega um laudo médico dizendo que você tá com uma doença, você já está, né? Um câncer, enfim. E você tem aí 3 meses de vida. O teu dinheiro, hein? Vai te ajudar? Sim, pode te ajudar num tratamento, num hospital bom, né? Numa quimioterapia, radioterapia, enfim. Mas se a sua esperança estiver em Deus, que ela é proveniente da fé, ela gera milagres. A Isso mesmo. pessoa A pessoa que tem a sua esperança no dinheiro e outra pessoa, ah, não, tal pessoa vai me arrumar um mega emprego. Beleza, ela pode te arrumar. Você depositou esperança nela e o que você depositou pode acontecer, beleza. Só que a fé que gera esperança e essa fé e essa esperança que é depositada em Deus, ela gera milagres na sua vida. E aí você para de viver no superficial e você vai viver o melhor dessa terra através da fé e da sua esperança que você deposita em Deus. Então, a minha fé e a minha esperança, ela é depositada totalmente em Deus, nesse ser supremo. E aí eu Isso posso mesmo. até citar para você, Patrícia, lá em Jeremias 29:11, que vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem que está falando? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando você tem a sua fé e a sua esperança depositada em Deus, você tem direito a isso aqui, que está lá em Jeremias 29:11. Você tem planos de prosperar, planos de esperança e planos de futuro, né? Amém, E aí eu amém. posso dizer também lá em Isaías 40:31, que diz assim, quando eu estou em desesperança, mas quando eu deposito a minha fé, a minha esperança em Deus, e aí eu estou livre de passar por um momento de desesperança? Não, você não está livre. Mas sabe o que acontece com você quando a sua esperança está em Deus? Acontece o que está lá em Isaías 40:31, que vai dizer assim, os que esperam no Senhor, os que colocam no Senhor a sua esperança, a sua confiança, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso está dizendo o quê? Ei, a aflição vai bater na sua porta, o problema vai vir sobre a sua vida, mas as suas forças serão renovadas. Por quê? Porque a sua esperança está em Deus. Oh, arrasou, Paulinha. É como você falou, né? A gente falou recapitulando aqui algumas questões. A gente falou de ler a Bíblia em jejum, para quem está chegando agora. A gente falou que mesmo com as mortes, com as perdas, a gente tem que continuar a esperança, a base é a Bíblia, não esperar dos homens ou das circunstâncias. Às vezes as pessoas colocam a confiança dela na ciência. Gente, presta atenção. Qual o símbolo da ciência? É uma serpente. Então as pessoas vão fazendo os testes da gente nas coisas e você nem percebe. É uma serpente. E o elo é o quê? Que Deus, né, construiu, o ser humano, né, o DNA, é a questão do homem, né, da perfeição.
Então, aí às vezes as pessoas ficam, Paula. Sim, Paula. E como é que eu vou ressignificar essas memórias traumáticas? Falar, é porque eu tô, sabe, não estou mais afim de nada. Eu estou achando que está tudo perdido, não vai voltar mais. Blá, blá, blá. Como ressignificar, Paula, essa questão? Esses traumas que foram construídos aí nessa pandemia? Então, Patrícia, como a gente acabou de falar, é inevitável o dia mau na nossa vida, né? É inevitável o dia do choro, é inevitável o dia da perda. Mim, voltou? Ok, voltou. Pode ir, pode Voltou? falar. Sim, Então vamos sim. lá. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não é o que fizeram contra você, não é as circunstâncias adversas que veio sobre você, mas como você decide registrar na sua mente. É claro que todos nós passamos por momentos traumáticos, por momentos difíceis, e a nossa mente ela registra sim, fica lá registrado. E aí que vem a questão do ressignificar essas memórias. Porque assim, a gente não pode, não existe como, né? Não tem uma pílula, um remédio para você tomar e você esquecer que você foi traída. Não existe um remédio, uma pílula, né? Não tem, não tem, né? Quem sabe um dia, né? Mas ainda não tem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aí acreditar na possibilidade de uma reedição na nossa memória. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esse final de semana, uma coisa simples, né? Eu fui para um encontro com Deus de uma igreja, e aí eu vou contar um episódio para vocês para poder a gente trazer um exemplo bem prático aí de ressignificar essas memórias traumáticas. Claro que é algo leve, mas só para vocês entenderem. Eu levei um tombo. Eu estava andando, virei meu pé, caí sentada. Falei, meu Deus, que vergonha! Aí veio gente daqui, gente de lá. Falei, meu Deus, que vergonha! O que acontece? Eu posso registrar na minha mente. Foi o quê? Foi uma queda, foi um tombo. É algo bacana? Pô, não. Ninguém quer cair, ninguém quer levar um tombo, ainda mais as pessoas te vendo, né? Ninguém quer. A gente registra mesmo na mente e às vezes, assim, quando acontece qualquer situação, você já lembra logo que você não vai cair mais. E aí eu posso registrar na minha mente que aquele tombo como assim, gente, que coisa constrangedora, que vergonha, eu nunca mais eu quero estar com essas pessoas, porque senão elas vão lembrar desse tombo, que vergonha. Mas eu posso aí editar ou reeditar essa memória, que esse fato que eu caí, aquilo ficou gravado na minha memória. Eu levei um tombo lá no encontro com Deus na igreja e todo mundo viu. Ficou registrado na minha mente. Mas eu posso reeditar, ressignificar da seguinte maneira. Poxa vida, quando eu caí e fiquei lá estabacada toda no chão, veio gente de tudo para você ter noção, apareceu um médico mesmo. Um médico mesmo para olhar o pé, apareceu paracetamol, apareceu remédio, apareceu gelo. Falei, gente, então, eu posso o quê? Gravar na minha mente que apesar de ter sido um tombo, algo que não é bacana, eu posso gravar, reeditar, ressignificar na minha mente como aquele tombo despertou em mim como as pessoas são
receptivas, como as pessoas se importaram comigo naquele momento, o cuidado com que aquelas pessoas tiveram comigo. Olha só, olha o que a gente falou, de tirar a mente, a lente do pessimismo e colocar aí um olhar de esperança sobre o que te acontece na vida. Um tombo é uma coisa ruim? É. Mas olha só, eu não posso esquecer que melhor do que, né? Quer dizer, o tombo é ruim, mas melhor de tudo nessa situação foi como as pessoas se comportaram, como as pessoas me trataram, qual foi ali aquele momento em que eu me vi rodeada de pessoas preocupadas comigo. E eu achei até engraçado que teve um que falou assim, não, pode suspender o helicóptero. Aí eu, tem até helicóptero para me socorrer. Isso é amor, o amor, cuidado. o cuidado. Né? Vocês estão ali, então, assim, são memórias também que geram esperanças, né? Assim, tomando o gancho, já colocando essa questão aí. Memórias que geram esperança. E falar um pouco sobre essa questão também, né? Então, a gente pode confiar também nas pessoas, não só achar que elas são ruins, apenas ruins, né? Sou mal, só porque uma pessoa te fez mal, não quer dizer que outras também vão agir da mesma forma que você, com você. Não é verdade? Fato. Então, assim, foi um acidente, foi um tombo, que eu poderia me sentir envergonhada, não querer mais voltar naquele lugar, mas eu preferi guardar na minha mente a parte positiva. Das pessoas me dando atenção, se importando comigo, cuidando comigo, né, de mim. Então, assim, isso que é importante. Então, assim, a gente tem que saber que as memórias traumáticas, elas não têm como ser apagadas da nossa mente, mas elas têm como ser reeditadas. E aqui eu trouxe algumas chaves para a gente tentar ajudar, Pátia, as pessoas que estão com a gente a reeditar essas memórias traumáticas. Primeira coisa que eu posso dizer para vocês, focar na aprendizagem. O que eu posso aprender com esse momento ruim que eu estou passando? O que eu posso tirar dele? É um momento ruim? É. É uma circunstância chata, triste? Sim. Mas o que eu posso tirar de bom? Então, para você reeditar essa memória traumática na sua vida, o importante é que você foque na aprendizagem. Segundo, um olhar diante dessa situação, mas com uma ideia do que você viveu, ele pode ser, como eu falei, né, focar na aprendizagem. Você pode ver ele como algo que vai te trazer lá na frente. Por exemplo, né? Quem gosta de ser traído? Ninguém gosta de ser traído. Mas o que você pode tirar de uma traição? O que você pode tirar daquilo dali? Então, você saber que é um momento difícil que você está passando, que você está vivenciando, mas que ele lá na frente, ele vai te dar força, ele vai te dar mais base, ele vai te ajudar de alguma forma, né? E você vai saber vai saber resolver a situação já quando você passar novamente pela situação. Não é verdade? Perfeito. Uma outra chave que a gente pode trazer aqui é a gente fazer uma mesa redonda com a gente mesmo. O que é uma mesa redonda com a gente mesmo? É você se confrontar. É você e você. Tem hora que não adianta você dizer, opa, Patrícia, olha, eu fui traída. Poxa, Patrícia, aconteceu isso na minha vida. Poxa, eu fui abandonada. Não adianta você reclamar às vezes com o outro. Você precisa ter um momento, uma mesa redonda com você. Colocar para fora tudo aquilo. Não, vem cá, aconteceu isso comigo, mas o que eu posso tirar? Mas isso aconteceu por quê? Qual foi o motivo? Será que eu também contribuí para que isso acontecesse? Porque às vezes a gente coloca muito a culpa no outro. Às vezes você fica na sua memória, né, traumática, assim, o outro é o culpado, o outro é o bicho de 7 cabeças. Mas vem cá, começa a reeditar essa memória traumática e vê aí que você também provocou alguma coisa? Que você também teve culpa em alguma coisa? Né? E, assim, uma chave também que às vezes ajuda muito, Patrícia, é a gente escrever. Escrever o que aconteceu com a gente. Porque quando a gente escreve, a gente organiza as nossas ideias. E a gente consegue ali identificar, não,
Peraí, como que foi a história mesmo? Escreve a história mesmo como aconteceu. Ah, não, mas lembrei desse fato tal. Ah, mas lembrei desse fato tal. Então, você escrever sobre o que aconteceu com você te ajuda muito a ressignificar, a reeditar essas janelas traumáticas na sua vida também. É isso. Espero que eu tenha aí ajudado. Paula, amei, amei as dicas, amei você falando aí da palavra, trazendo algumas passagens da Bíblia, falando da esperança, falando de ressignificação, de registrar esses momentos, né? Você ter esperança. A gente sabe que nesses tempos não é fácil, né? Quando a pessoa está com dificuldade, e também, assim, tanto as pessoas que não têm muito, e tanto as pessoas que têm bastante também, porque às vezes as pessoas estão rodeadas, né, cheias de coisas, eu vi até um pastor famoso falando, porque você não vem para a África, é muito fácil aí, você aí nos Estados Unidos, você está bem pregando, mas muitas vezes as pessoas estão com muitas coisas materiais, mas estão vazias por dentro. Então, e às vezes, né, a pessoa acha que é mais fácil você ajudar a pessoa que não tem nada. Então, gente, a questão da fé, 100% fé, 100% fé. Então, Paula, eu amei as suas dicas, né? A questão de escrever, né? Aprendizagem, olhar para si mesmo, você verificar o seu próprio eu, porque muitas vezes culpar o outro é muito fácil, né? Então, eu amei as dicas. E, além disso, né, a questão da atividade física, você buscar coisas prazerosas no dia, coisas que lhe dê satisfação. Porque, gente, ajuda, a gente busca quando a gente quer. A gente precisa solicitar também ajuda, porque às vezes a gente esperar que caia do céu sem fazer nenhuma ação, aí é complicado. Então, Paula, faça suas considerações, né? A gente aqui já está nos 50 minutos. Eu adorei você aqui. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E fale, né? Indique também suas redes sociais, o que, é que você está fazendo, o que, é que você está aí esperando aí para os próximos passos. E conte sempre comigo. Você está no meu coração e não paga aluguel. Gente, olha só. Antes de fazer minhas considerações, eu quero deixar aqui também para vocês esse livro aqui, ó, do Augusto Cury, Código da Inteligência. Ele ajuda muito, ele fala muito sobre ressignificar, né, essas janelas aí traumáticas. Então, assim, é também aí um livro muito bom para vocês, tá? Que ajuda muito. Eu quero agradecer esse momento, foi maravilhoso, sempre surpreendente estar com a Patrícia, tá? Eu estou aqui no Instagram como Nascimento Paula 15. Quem quiser aí, siga a gente no Instagram, tá? Facebook. A gente está sempre levando uma mensagem de fé, de amor, de esperança, uma mensagem de autoestima, né? Todos nós precisamos de amor próprio. A gente está aqui como sendo uma ferramenta de Deus aqui na Terra e tentando ajudar homens, mulheres da melhor maneira. E eu termino deixando para vocês, pela nossa, né, referência que a gente trouxe hoje, que é a Bíblia Sagrada, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à minha memória, quero trazer na minha mente aquilo, só aquilo que pode me dar esperança. Então você precisa entender que o que alimenta a sua esperança são as memórias positivas. Então, ressignifica essas tuas janelas traumáticas, traz a sua memória, como está lá na palavra de Deus, só aquilo que te dá esperança. E quero terminar também com uma frase que diz assim: melhor que chegar até o final é chegar inteiro até o final. E para você chegar inteiro nesse final, a gente precisa ressignificar muitas coisas na vida. Então, gente, registre somente boas memórias, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham, a partir de hoje, pela nossa live, boas memórias também e que vocês tenham uma excelente noite. Fique com Deus, tá? Oh, Paulinha, obrigada, Deus abençoe. Eu tenho certeza, aí a Val já está falando aí, ó, tá preocupada com as faturas, mas aí já peguei a lição aí que eu precisava ouvir. Olha que bênção, né? Somos instrumentos com certeza de Deus. Obrigada, Paulinha, Deus abençoe você.
né? Você sempre aqui, estamos juntos, espero por você também em outras lives, com certeza. E esse é só o começo, com certeza. Muito obrigada, Deus abençoe. Você já sabe, né? Aperta o xizinho aí e depois eu quero o seu depoimento, tá? Que aí vocês vão ver o depoimento da Paula no nosso story. Obrigada, Paula. Tchau, gente. Fica com Deus. Atreva-se no digital, hein, gente? Seguindo a Paty aqui no Instagram, hein? Beijos. Diga, Paula, fala seu Instagram, fala seu Instagram. Eu já Nascimento. falei, Nascimento Paula 15. Isso Tá? aí. Quem sabe faz ao vivo. Beijo. Obrigada, Paulinha. Deus abençoe. E é isso, gente. A gente teve aqui várias dicas legais, né? Ela trouxe o livro do Augusto Cury. Tem esse também, é bem legal, ó, Viva com Esperança. Segredos para ter saúde e qualidade de vida. Então, ouçam músicas, né, positivas, programa de TV que você goste, positivo, né, músicas tranquilizantes, se precisar, né, para você que está ansioso, com síndrome de pânico, atividade física, tomar sol, gente, tomar sol pelo menos 30 minutos no horário entre 11 a 1 hora da tarde, isso faz muito bem. A questão da imunidade também. Então, essas são as dicas que a gente traz para vocês, né? Evitar coisas, né, que são danosas no nosso organismo e ter a mente positiva, que é o mindset. Isso aí. Adoro as pegadinhas, adoro também ver as pegadinhas para a gente dar risada, né? E é tão bom, gente, a gente falar com amigos, a gente fala besteira às vezes, é bom dar risada, né? Gargalhada, é muito legal, gente. Isso é saúde mental. E a gente sabe que nesses tempos a gente está precisando de carinho, de aconchego, de uma palavra amiga. Então, eu espero que vocês possam compartilhar para as pessoas que precisam, né, ouvir essas palavras, tá bom? Um excelente dia e até a próxima terça-feira no Atreva-se no Digital, 11h20 da noite. Um beijo, fica com Deus e muito obrigada. Ainda há esperança. Um beijo.